Nessa questão do Enem, nós temos 5 fósseis e o nosso objetivo é fazer a datação desses fósseis. Ou seja, a gente precisa descobrir a idade de cada um deles. Isso é feito medindo a quantidade de carbono 14 em cada um deles. Na tabela, a gente consegue ver a quantidade de carbono 14 de cada um dos seres vivos, quando eles ainda estavam vivos. E na última coluna, a quantidade de carbono 14 atual. Por quê? Quando um ser está vivo, a quantidade de carbono 14 permanece constante. A partir do momento que esse ser morre, a quantidade de carbono vai diminuindo, e vai diminuindo de acordo com essa função aqui. Então, o que você tem, um conjunto de informações que te diz como é que essas quantidades se relacionam, a quantidade no momento da morte, de carbono 14 no momento da morte, e a quantidade de carbono 14 atual. E usando essas informações, a gente consegue descobrir a idade do fóssil. Por exemplo, se eu quiser calcular a idade do primeiro fóssil, eu no lugar de Q de T, eu vou escrever 32. No lugar de Q de 0, eu vou escrever 128 vezes 2 elevado a menos T dividido por 5.730. O que eu estou fazendo é aplicar as informações da primeira linha da tabela, e eu estou colocando essas informações na função que foi dada no enunciado. O que acontece agora é que para descobrir a data do primeiro fóssil, eu preciso resolver esta equação. Isso é uma equação logarítmica. A primeira coisa que eu vou fazer é dividir 32 por 128. Isso não vai ser muito difícil, porque tanto o 32 quanto o 128 são potências de 2. O 32 é 2 à quinta e o 128 é 2 à sétima. Se eu divido 2 à quinta por 2 à sétima, isso dá 1/4. Então, a gente pode escrever que 1/4 é igual a 2 elevado a menos t dividido por 5.730. Acontece que 1/4 pode ser escrito como potência de 2. É 2 elevado a menos 2. Como eu consegui escrever essa equação, os dois lados dessa igualdade, como potências de uma mesma base, eu posso, no próximo passo, ignorar a base e dizer que t dividido por 5.730 tem que ser igual a 2. O que me permite concluir que o t vale 11.460 anos. Então, essa é a idade do primeiro fóssil. Ou seja, esse ser vivo morreu há 11.460 anos. E aí, nesse momento, talvez você esteja se perguntando, mas Fábio, eu vou ter que repetir esse procedimento para os 5 fósseis para saber qual deles é o mais antigo? Na verdade, não. Existe um caminho mais inteligente, mais rápido para a gente fazer isso. O que eu vou propor a você é fazer isso de uma forma genérica. Quando eu olho para Q de T igual a Q0 vezes 2 menos T elevado a menos T dividido por 5.730, eu posso fazer isso de uma forma genérica. Perceba que eu vou repetir exatamente os mesmos passos. Na parte de cima, na parte azul, a gente dividiu 32 por 128. Então aqui eu vou dividir Q de T por Q0 e isso será igual a essa potência de 2 que apareceu na solução que a gente fez acima. Olhando para o que a gente obteve, a gente percebe que o que a gente procura está no expoente. É o t que a gente está procurando, ele está no expoente. Então, eu preciso tirar o t dessa posição inconveniente, que é estar no expoente. Quem faz isso para a gente é o logaritmo. O logaritmo derruba expoente. Então, se eu aplicar o logaritmo em ambos os lados da igualdade, a igualdade se preserva. Então, perceba que eu estou calculando, na verdade, apenas representando o logaritmo dessa divisão, está aqui, e o logaritmo dessa potência, que está aqui.
Como essa potência é uma potência de base 2, é mais esperto colocar o logaritmo aqui na base 2. Eu posso colocar esse logaritmo na base que eu quiser, desde que seja uma base válida. O que não é uma base válida? Por exemplo, uma base negativa. A vantagem que isso vai me trazer é de poder escrever que o log na base 2 dessa razão, Q de t por Q0, é igual a menos t dividido por 5.730, porque, como eu te falei, o logaritmo derruba os expoentes. O expoente passa para frente do logaritmo multiplicando. E a vantagem de ter colocado esse log na base 2 é que esse logaritmo aqui vale 1. Assim, a conclusão é de que t é igual a menos 5.730, porque eu passei o 5.730 multiplicando, o sinal de menos também foi, vezes o log na base 2 da razão Q de t, Q de 0. Com essa informação, eu posso criar um procedimento repetitivo que eu vou aplicar em cada um dos fósseis. Qual é o procedimento repetitivo? Eu vou calcular a razão Q de t, Q0, vou aplicar o log e vou multiplicar por menos 5.730. Vamos ver como isso funciona. Se eu divido na primeira linha Q de t por Q0, eu estou dividindo 32 por 128. Isso dá 1/4, como a gente já viu. 1/4 é a mesma coisa que 2 elevado a menos 2. Portanto, o log desse número na base 2 é menos 2. Então, a data do fóssil vai ser menos 5.730 multiplicado por menos 2. E isso vai dar 11.460. Repetindo esse procedimento na segunda linha, eu vou dividir 8 por 256. 8 é 2 ao cubo e 256 é 2 à oitava. Então, essa divisão vai dar 2 elevado a menos 5. Portanto, a idade do fóssil será menos 5.730 vezes menos 5, porque menos 5 é o log na base 2 de 2 elevado a menos 5. E isso vai dar 28.650. Repetindo para o terceiro fóssil, eu vou ter que dividir 64 por 512. 64 é 2 à sexta e 512 é 2 à nona. Essa divisão vai dar 2 elevado a menos 3. Portanto, a idade do fóssil é o resultado da multiplicação de menos 5.730 por menos 3, o que vai dar 17.190. Aplicando a mesma ideia para o quarto fóssil, eu vou ter que dividir 512 por 1024. 512 é 2 elevado à nona, 1024 é 2 elevado à décima. Então, isso fica 2 elevado a menos 1. Portanto, a idade do fóssil é menos 5.730 vezes menos 1, que é o resultado do logaritmo na base 2 de 2 elevado a menos 1. Isso vai dar 5.730. E, finalmente, para o quinto e último fóssil, eu tenho que dividir 128 por 2048. 128 é 2 à sétima e 2048 é 2 elevado a 11. Isso vai dar 2 elevado a menos 4. Portanto, a idade do fóssil é menos 5.730 vezes menos 4, porque menos 4 é o resultado do log na base 2 de 2 elevado a menos 4. E isso vai dar 22.920 anos. Portanto, você vê que o fóssil mais antigo é o de número 2. Agora, existe uma forma ainda mais fácil de resolver essa questão, que é a seguinte. Observe que o menos 5.730, que faz parte da estrutura da solução, aparece para todos os 5 cálculos de idades dos fósseis de 1 a 5. Então, na verdade, o que vai diferenciar um fóssil do outro é a distância, entre aspas, entre o valor inicial e o valor atual. Mas essa distância eu vou medir olhando para o expoente de cada potência. Como todos os valores da tabela são potências de 2, eu escrevi aí do lado o expoente que você tem que botar no 2 para obter cada um desses valores. Por exemplo, eu botei 7
do lado do 128, porque 128 é 2 à sétima. Eu botei 10 do lado do 1024, porque 1024 é 2 à décima. Então perceba, a diferença entre 7 e 5 é 2. A diferença entre 8 e 3 é 5. Já é uma diferença maior. Se você comparar, você vai perceber que a maior diferença entre os expoentes está justamente no segundo fóssil, que vale 5. Por isso, esse deve ser o fóssil mais antigo.